Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais um momento especial na presença do nosso Deus. Hoje nós vamos estar em uma conversa aberta, uma conversa informal, aqui na presença do Senhor, na companhia da minha amiga, a minha amada, a minha confidente, minha companheira de estudo, né, a Helena Fernandes, uma estudiosa da Palavra de Deus, e nós vamos estar juntas conversando um pouco, que não vai dar para mencionar nada a respeito do assunto, porque é um assunto vasto. Nós vamos estar falando a respeito da instituição da igreja primitiva, como começou, quais as suas características e como está agora essa igreja do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus nos diz que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. E o resultado disso é que a igreja cresceu e se fortaleceu com milagres, com prodígios e sinais. E cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, agora quero passar a palavra à nossa amada irmã Helena, e ela vai nos falar a respeito dessa instituição, dessas características da igreja primitiva, como aconteceu. Graça e paz, amados. Verdadeiramente nós sabemos que a igreja do Senhor, ela nasceu com poder e grande glória. Nós sabemos que no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, se instituiu na face da terra uma das mais poderosas instituições já existentes, a igreja do Senhor. Aleluia. E Deus instituiu a igreja dele para que nós pudéssemos sermos salvos. O Senhor instituiu a igreja dele para que nós pudéssemos ser curados. O Senhor instituiu essa igreja para dar libertação e cura às nossas vidas, cura na nossa alma. E nós sabemos, igreja, que no decorrer da história, os apóstolos foram fazendo sinais e grandes maravilhas. E nós sabemos que esses sinais e essas maravilhas que eram feitos pelas mãos dos apóstolos, porque os apóstolos tinham comunhão com Jesus. Os apóstolos, eles esperavam Cristo como se Jesus ele fosse voltar amanhã. Havia um temor na vida de cada um deles. Havia uma esperança na vida de cada apóstolo, daqueles que conviveram com Cristo. Nós sabemos, amado, que no decorrer da história, os apóstolos eles foram sofrendo danos, eles foram mortos, eles foram atirados no fogo, nós sabemos que foram mortos à espada. Por quê? Porque eles pregavam e anunciavam a verdade. E viviam a palavra. E viviam a palavra. E isto fazia a diferença, toda a diferença. Como nós poderíamos dizer a diferença que havia na igreja primitiva e na igreja de hoje? A verdadeira comunhão dos apóstolos com o verdadeiro Cristo, com o verdadeiro Aleluia, Senhor. Pai. Então, esta comunhão que havia entre os discípulos e Cristo fez com que grandes sinais e maravilhas acontecessem. E atraía o povo. E interessante de tudo isso é que quando há sinais e quando há maravilhas, quando há manifestação de poder, porque a igreja nasce com poder, e quando há essa manifestação de poder, igreja, pessoas são atraídas para o centro da igreja. Nós vemos que a palavra de Deus diz que havia temor e Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. E hoje, verdadeiramente o que nós precisamos ter hoje para que essa igreja possa ainda continuar sendo aquela igreja primitiva como nasceu, nós precisamos ter sinais e maravilhas. Quando se tem sinais e maravilhas, chama a atenção e atrai a atenção do povo. E é isso que eu e a Lucimar sempre conversamos. O que tem faltado para a igreja hoje? O que a igreja foi perdendo no decorrer da sua história, pela qual nós chegamos a dias em que pessoas não querem mais ser salvas? Esta é uma realidade, uma verdade que hoje a igreja tem vivido. Poucas salvação, poucas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E naquela época, igreja,
você vê que quando Pedro chega na casa de João Marcos, quando ele chega na casa daquele que mandou buscar ele lá na cidade, em Jope. Cornélio. O que acontece? Quando ele entra lá, que ele começa a pregar a palavra, há uma manifestação de poder o que batiza as pessoas que estavam ali com o Espírito Santo. E a igreja precisa disso. Uma igreja precisa receber este renovo. A igreja precisa receber esse batismo no Espírito Santo para que ela possa ser o quê? Completa. E no decorrer da história, amado, eu quero dizer para você que a igreja ela foi perdendo algumas das suas características. Quando você chega lá em Apocalipse, quando João recebe a instrução de Jesus para escrever as cartas, nós vemos que João, ele começa a escrever e dizer, Jesus começa a fazer uma advertência à igreja. Por quê? Porque a igreja começa a perder algumas das suas características, o amor pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz, por amor. E a igreja, uma das primeiras coisas que a igreja perde no decorrer da história dela é o amor. E quando se perde o amor, se perde a comunhão. E quando se perde a comunhão, se perde a ligação do irmão um com o outro. Há um distanciamento, porque o que liga eu com a Lucimar é o amor em Cristo que nós temos uma pela outra. No momento que eu não mais me preocupo com ela, eu perco o amor. E isso foi uma das primeiras coisas que a igreja perdeu no decorrer da sua história, o amor. Depois a igreja vai perdendo, amado, a comunhão com Deus. Depois nós vimos que a igreja ela começa a se tornar infiel, porque ela começa a ter a desculpa de que as tribulações me fazem ser infiéis, mas aí Jesus vem de ser fiel até a morte. E quando Jesus chega para dizer que você precisa ser fiel, porque significa que você está sendo infiel. E a igreja ela vai aceitando as doutrinas estranhas, a igreja vai deixando o mundo entrar. E há uma idolatria, começa a invadir a igreja, a apostasia. Infelizmente, eu sei que alguns dizem assim, mas você tá... Não, mas é o que está escrito. Se você for ler a Bíblia, você vai ver quando você chegar em Apocalipse, do capítulo 2 até o final do capítulo 3, você vai vendo Jesus Cristo advertendo a igreja sobre aquilo que precisaria ser restaurado na igreja. Nós sabemos que a igreja ela fica desaprovada diante de Deus e vive um tempo de trevas, anos de treva, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. E a igreja ela precisa de ser reformada espiritualmente. E a igreja ela precisa passar por essa reformação espiritual. E quando nós chegamos na igreja de Filadélfia, amado, nós encontramos uma igreja que está em busca de quê? De restauração. E a coisa mais linda que eu gostaria muito que você pudesse ler na sua casa, Apocalipse, no capítulo 3. Você vai encontrar a igreja de Filadélfia ela sendo reconstruída espiritualmente. Ela sendo reformada espiritualmente e recebendo ali a promessa do arrebatamento. A promessa do arrebatamento nasce justamente neste momento que o próprio Jesus fala que vai arrebatar a sua igreja em Filadélfia. Mas a história continua, Lucimar. Nós sabemos que a história continua. E quando a história continua, nós vemos que a igreja ela vai novamente se perdendo. Se distanciando. Ela vai se distanciando e perdendo um pouco da sua identidade. A identidade de poder. A identidade de fidelidade a Deus. A identidade do amor às pessoas. A misericórdia pelas vidas. A igreja vai se distanciando de tudo isso. E quando nós vamos se distanciando de tudo isso, nós encontramos o próprio Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E alguém só quer entrar quando alguém está fora. Porque quem está dentro, já está dentro, amado. Mas quem está fora precisa entrar. E Jesus, ele convida a igreja novamente para abrir a porta novamente.
para que ele venha entrar e reinar com a igreja. Amém. Porque Aleluia, a igreja da atualidade, a igreja de Laodiceia, essa igreja que tem a promessa de ser arrebatada, precisa voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos, igreja, entrar novamente neste âmbito com Deus. Aleluia. Nós precisamos novamente nos encontrarmos com Deus, para que o Espírito Santo venha novamente sobre as nossas vidas e haja novamente um Pentecoste nas nossas vidas, para que haja o avivamento completo, o avivamento pelo qual a igreja, o mundo tem esperado. Avivamento. Mas para isso, amado, eu e você, nós precisamos lembrar onde foi que nós caímos, onde foi que nós erramos, onde nós estamos nos desviando, onde nós estamos pecando contra Deus. Eu gostaria até que a Lucimar pudesse acrescentar mais alguma coisa sobre este momento da igreja. Eu lembrando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, lá naquele texto muito conhecido: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia e os confins da terra. O propósito desse revestimento do Espírito Santo na igreja foi para que eu e você fôssemos testemunhas de Jesus, pregando o Evangelho. E esse avivamento que ela está citando, que há uma necessidade de que chegue na igreja de Cristo, para que haja um preparo para a igreja se encontrar com o seu Deus, como disse o profeta: prepara-te, ó homem, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com teu Deus. Depende muito desse avivamento. E o avivamento vem pela palavra, pela pregação, pelo conhecimento de Deus através da sua palavra. Vemos lá em Neemias, na época que o povo voltou do exílio da Babilônia, o grande avivamento que houve naquela época, na praça de Jerusalém. Foi lida a lei do Senhor, desde o amanhecer do dia até o meio-dia, e foi suficiente para que toda a nação entrasse num tremendo avivamento. Então, o Espírito Santo na igreja, há uma necessidade de haver, para que eu e você sejamos testemunhas, pregadores, anunciadores das boas novas, para que venha o avivamento. Avivamento não é barulho, não é poder da palavra de Deus, convertendo vidas, transformando vidas. E muitas vezes hoje a gente ouve muitos barulhos estranhos que a gente não identifica de onde vem. Menos avivamento, porque não condiz com a palavra. E a nossa preocupação é que a igreja chegue, eu e você, possamos chegar ao âmago da vontade do Senhor, para que esse avivamento possa acontecer e nos preparar, nos alinhar com o Senhor, para que possamos o encontrar um dia, né? E talvez não esteja muito longe. Amém. Eu quero agradecer aqui desde já a oportunidade de poder estar falando sobre este assunto tão grandioso, né? Que é a igreja, essa instituição de poder. E saber que Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É verdade. Prepara-te, igreja. Assim, desde já eu agradeço, Lucimar, por este convite. E caso nós podemos ainda falar mais um pouco sobre o assunto. Sim, vamos, porque não temos tempo para explorar assuntos, coisas importantes, maravilhosas, que tem nesse assunto aqui, da igreja do Senhor. Como o Senhor falou, que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja, mas desde que a igreja esteja fundamentada nos padrões, na essência, na verdade, na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, no fundamento dos apóstolos. E aí jamais Satanás tem a audácia de se voltar contra a igreja do Senhor. Amém, amados? Nós deixamos aqui até pedindo desculpa, porque o nosso tempo não dá para falar no que temos, no que há necessidade de falar.
Mas nós vamos estar orando agora, orando por você, orando pela igreja do Senhor na face da terra, a igreja do Novo Testamento, que somos eu e você, possamos nos chegar à posição que o Senhor quer. Pedir que a irmã Helena esteja orando, uma oração rápida, né? Querido Mas Deus e Pai que está no Amém, céu, nós te Jesus. agradecemos, Senhor, por este momento. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, uma bênção, Deus, especial, Sim, Pai, Pai. sobre todo o Brasil, Sim, sobre Senhor toda a Jesus, nação sobre a brasileira, igreja todos os moradores da brasileira, igreja, da terra também sejam Sim, abençoados, meu Pai. amado. Em nome de Jesus, vai Sim, repreendendo, Senhor Pai, Jesus. todo o mal do mundo, da face da terra, Pai. Nós oramos, Pai, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.